Bom dia, Deus seja louvado. Gostaria de estar compartilhando uma porção da palavra de Deus que está na carta aos Hebreus, capítulo 3, do versículo 12 em diante, mas quero ler aqui do 7, começar no 7 para que a gente tenha um entendimento melhor da palavra de Deus, que vai nos dizer assim: por isso, como diz o Espírito Santo, se hoje, se ouvirem a sua voz, não endureça o coração, como foi na rebelião no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram pondo-me à prova e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afastam de mim, e eles não conhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Como se diz, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureça o coração, como foi na rebelião. Aqui o autor da carta aos Hebreus, ele está falando para os seus irmãos e falando para nós hoje, neste dia, que se nós ouvirmos a voz de Deus, que nós não venhamos endurecer os nossos corações. No passado, o povo que foi liberto do cativeiro, lá você vai ler essa história em Êxodo, a partir de Êxodo você vai ler essa história, quando Deus levanta Moisés para libertar o seu povo. O povo estava sofrendo cativo por 400 anos. E depois de 400 anos, eles não aguentando mais, eles clamam ao Senhor para que os livre. E Deus ouve. Deus viu e Deus ouve as suas orações. Nós temos um Deus que ouve e que vê aquilo que nós estamos passando. E levantou Moisés ali para libertar aquele povo, chamou Moisés, e Moisés relutou ainda dizendo que não tinha condição, mas Deus o levantou. E Moisés ali mostrou o poder de Deus para Faraó, e Faraó, depois de muita luta, deixa o povo de Deus, se vê obrigado a deixar o povo de Deus embora pelos milagres, pela manifestação de poder que ele presenciou ali de Deus. E por fim, infelizmente, Deus teve que agir drasticamente, matando todos os primogênitos ali na terra do Egito. E nós sabemos que foi quem não tivesse a marca do sangue do Cordeiro nos umbrais da porta, nas janelas, em tudo, seria morto. Mas Deus deu livramento ao seu povo, e o seu povo saiu de lá com grandes riquezas, indo para o deserto. E aí o povo fica 40 anos no deserto pela desobediência. E Deus diz que aquele povo que desobedeceu não iria entrar na terra prometida, a não ser Caleb e Josué e os de 20 anos para baixo. Então, Deus, o autor está trazendo à memória o que aconteceu no passado, para que nós, como cristãos daquela época e hoje, não venhamos repetir
o mesmo feito. Por isso que no versículo 12 ele diz: tenham cuidados, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente. Queridos, nos dias de hoje e sempre, nós temos que ter esse cuidado, para não deixar os nossos corações serem maus e descrentes. Quantas coisas nós temos visto acontecendo no mundo e no próprio meio da igreja. Mas cabe a mim e a você não deixarmos o coração se entristecer, se angustiar, por causa do que os nossos olhos têm visto. Mas é necessário que nós façamos algo, como ele está nos dando essa orientação. Ele diz, né, um coração mau e descrente que se afaste do Deus vivo. Não se afaste do Deus vivo. Não se afaste da comunhão. Não se afaste dos irmãos. Por mais que você ache que não consegue mais aturar os irmãos da igreja. Às vezes a gente fica assim, né? Mas, queridos, como é bom nós estarmos unidos, juntos. Amém? Deus seja louvado. E ele diz, não se afaste do Deus vivo. O nosso Deus é vivo, é poderoso, é santo. Nosso Deus é gracioso, tão é gracioso que ele nos está nos dando essa palavra nesta manhã e neste dia. Aí ele prossegue dizendo, pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias. É meu dever e seu dever nos animarmos, caminharmos junto todos os dias. Para quê? Para que não venhamos retroceder. Para que não venhamos olhar para trás, porque quem fica sozinho na caminhada olha para trás. No livro de discipulado do nosso bispo Martinho Lutero, ele diz que a brasa fora do braseiro se apaga. E quantos estão apagados pelo mundo afora? Quantos de nós temos que lutar para que a chama dentro de nós não se apague? Com a ajuda do Espírito Santo, nós iremos vencer. Então, que eu e você sejamos agente de animarmos os nossos irmãos, segurar nas mãos daqueles que estão retrocedendo, buscá-los, não criticá-los, mas ajudá-los. Nós estamos vindo aí, parece que o dia do amigo, não sei qual é o dia certo, mas tem o dia do amigo, que sejamos amigos de Cristo e amigo dos irmãos. Que possamos ouvir a voz de Deus. E ele prossegue dizendo, durante o tempo que se chama hoje, sempre para Deus será hoje. Para nós também deve ser hoje, porque nós não sabemos nem o dia nem a hora que nós iremos, que Jesus vai voltar, ou o dia que nós iremos encontrarmos com ele. Então, fiquemos atentos, o dia é hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Não deixe que o pecado te engane. Não seja enganado pelo pecado. Tem muita coisa aí sendo oferecida como coisa boa, mas que na verdade é para nos fazermos pecar. Tenhamos o cuidado disso. Peçamos ao Espírito Santo, o espírito de discernimento, sabedoria, entendimento, para que possamos compreender. Não venhamos deixar o nosso coração ser endurecido pelo pecado, porque temos nos tornado participantes de Cristo. Se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, nós precisamos mantermos firme a nossa confissão de fé. Nós precisamos mantermos firme a nossa confiança na palavra de Deus e em Deus.
Nós precisamos novamente, eu não sei se você está no caminho ou se você está fora do caminho. Se você está no caminho, continue se mantendo firme. Se você está fora do caminho, hoje é o dia de você voltar para o caminho. Porque Cristo morreu na cruz. Teve uma morte e morte de cruz. Para quê? Para nos salvar, para nos libertar, para nos ajudar nessa caminhada. Aquelas pessoas não entraram na terra prometida, mas nós temos os céus para entrar. E só não entraremos se não quisermos. Então, se una, busque ao Deus vivo, seja companheiro de Cristo nesta jornada, pois ele também nos tirou do Egito. O mundo simboliza Egito, e ele nos tirou do Egito, nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz, e hoje nós estamos aqui. Aleluia! Glória a Deus! Que sejamos participantes com Cristo nessa caminhada, que não esqueçamos a nossa confissão de fé. Se você está fora, volte à essência, volte ao primeiro amor, lute para que a chama de Deus, do Espírito Santo, não se apague dentro de você. E ele vai dizer, como se diz, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureça o coração como foi na rebelião. Hoje, abra o seu coração para Cristo. Se você ainda não conhece Jesus, faça como eu um dia. Eu ouvia falar de Jesus, até que um dia eu li o livro mais importante é o amor, que é o Novo Testamento. E eu pensava que aquele livro era uma história de amor. E era uma história de amor. E ali eu pude conhecer Jesus, como nunca tinha ouvido e lido. E através daquela palavra, quando chegou ali o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, deu um nó na minha cabeça. Eu nunca mais fui a mesma pessoa. Eu falei, eu preciso fazer algo. Não para pagar o que ele fez, porque nós nunca iremos conseguir pagar o que Jesus fez na cruz do Calvário. Mas nós podemos alegrar o seu coração, nos entregando a ele de corpo, alma e espírito. E assim eu fiz. Faça você também. Vamos caminhar por esse caminho, como diz o apóstolo Paulo, um caminho excelente. Amém? Deus seja louvado. Pai querido e amado Deus, graças te dou pela tua palavra, pelos teus ensinamentos, Senhor. Obrigada, Deus. E eu quero nesta manhã te pedir, nos ajude, Senhor, a termos o cuidado para que os nossos corações não venham ser mal, para que os nossos corações não venham ser descrentes, Senhor, que nós possamos crer cada dia mais em Ti, e aquele que ainda não consegue crer, que ele tenha a experiência e passe a crer no Senhor, em nome de Jesus. Pai, anima-nos, anima aquele que está entristecido, angustiado, anima aquele que está desesperado, Senhor, anima aquele que está, Senhor, duvidoso, descrente, que hoje, em nome de Jesus, receba a força que há em Ti, receba o poder que há no Senhor e que sejamos, em nome de Jesus, fortalecidos. Não deixa, Senhor, que o nosso coração endureça. Não deixa, Senhor, que o pecado nos engane, em nome de Jesus, Senhor, que sejamos participantes dessa obra maravilhosa e que possamos trazer vidas, pessoas para o teu reino, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Eu me chamo Jane Mateus. Tenha um dia abençoado, em nome de Jesus. Amém.